Olá, meus queridos e amados variantes e metas, Igor presente! No episódio de hoje vamos estar apresentando a 8ª edição da nossa série. Só espero que esteja com o suco do lado, pois haverá até pessoalmente sentar no sofá e apertar o cinto. Estamos a 1000 por hora e você? É, você mesmo, está na Comics Games agora. Os X-Men foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, mas nunca decolaram até o final dos anos 70. Com histórias de Chris Claremont, arte de Dave Cockrum e John Byrne, e novos personagens como Storm e Wolverine. He's got that whole bad boy thing going on. This James Dean, sort of Clint Eastwood kind of attitude to him. Wolverine was the kind of character you could not have had in the 1960s because he was very much a reflection of that cynicism and sense of irony that came out of the 60s, that came out of Vietnam and Watergate. Wolverine was a superhero for Generation X. He wasn't afraid to take it to the bad guys exactly the way they would take it to you, or worse. I know as kids we were always fascinated by Wolverine's adamantium claws. But it was just the idea of having a weapon so handy all the time, never having to reach for it, just, snap. Wolverine, de muitas maneiras, era o precursor de um herói obscuro. No início dos anos 80, uma nova geração de criaturas levaria a justiça a novos níveis. It was really up to people of my generation to basically get Batman's balls back. Nos anos finais da Guerra Fria, a inflação era alta. O potencial de destruição global já estava presente e a indústria de quadrinhos estava tentando encontrar o seu lugar no mundo. I think all those things balance together to a questioning of which way is the world going? And that reflected itself in the superheroes. We couldn't accept a goody-goody coming down and doing things just because they were good. But we could accept somebody who felt some twisted emotional need to fight evil. And we could accept it with violence, and we could accept it with irony. É o que o artista e escritor Frank Miller queria dar aos leitores. My mother says that I was somewhere around 6 years old when I walked into the kitchen and held up a bunch of sheets of typing paper I'd folded in half and stapled in the middle and said, "This is what I'm doing for the rest of my life." Miller teve sua grande chance em 1979, quando, aos 22 anos, ele assumiu um dos segundos títulos da Marvel, Daredevil. I was very hungry to do it because it was my chance to do a crime comic, just having to be in red tights. Daredevil é uma criação de Stan Lee e Bill Everett, a partir da década de 1960. Durante o dia, Matt Murdock é um advogado de defesa de Nova York. À noite, ele é um vigilante com poderes e problemas únicos. The dude's blind, but all his other senses are heightened. So right then and there, you're like, this is one of the most implausible comic book characters on the planet. Blind guy flipping off roofs and whatnot, dressed like he's dressed. But Miller brought this really wonderful humanity to it, and the humanity came from this place of Daredevil being so flawed, just being kind of broken. I figured Daredevil had to be a Catholic, because only a Catholic could be a vigilante and an attorney at the same time. Miller tinha transformado a doce namorada loira de Daredevil em uma viciada em drogas e criou um novo interesse amoroso, Elektra, uma antiga namorada da faculdade de Matt Murdock, agora uma assassina de aluguel. And I stole one of Will Eisner's best spirit stories of a character called Sans Serif. Stole it structurally top to bottom, but I make no excuses. He knows it, and I told him. It was always slightly in contempt of the nice girl next door who your mother was always introducing you to. It was a slut down the street that was really interesting. Quando Miller matou Elektra, após 14 edições, os fãs ficaram chocados, mas admirados pela coragem do artista em matar uma personagem tão popular. Mais tarde, a Marvel iria trazer de volta Elektra à vida. Alguns personagens são bons demais ou bem bonitos para ficarem mortos. Miller desafiava a noção tradicional do herói de justiça, não letal, quando reviveu um vigilante da década de 70 chamado Punisher. Depois que a máfia arruína sua família, o ex-fuzileiro Frank Castle faz uma guerra de um homem só contra o crime e realmente mata as pessoas. Isso era pesado demais nos anos 70, mas se encaixava nos anos 80 como uma bala de 44 na câmara da Magnum.
Para o Daredevil, o Punisher era um vilão, mas os leitores o amavam, e uma série de escritores e artistas tentaram atender a demanda. People voted for Reagan because he kicked butt, because he came on as a tough guy. And I think that attitude was mirrored in superheroes of the 80s. It's not to say the people who wrote The Punisher believed that, but I think they did tap into a popular mood. Então veio os britânicos, na mesma idade, inclinação diferente, mais europeia, mais política. O escritor Alan Moore e o desenhista David Burns criaram uma minissérie de 12 edições para DC em 1985, chamada de The Watchmen. Alan Moore said he was really out to kind of destroy the whole notion of not just superheroes, but heroes in general, because these are people that you trust with your lives, and nobody should do that. You really needed to trust yourself. No universo alternativo dos Vigilantes, esses personagens eram moralmente ambivalentes, impotentes ou psicóticos. Um deles termina com a Guerra Fria, fingindo uma invasão alienígena que une o mundo, mas matando 3 milhões de nova-iorquinos no processo. Alan created this story commenting on superheroes, talking about superheroes, what they meant, and also talking about how it felt to be out on the streets in 1985 with Russia versus America, feeling like the nuclear clock was clicking closer and closer. O Watchmen até então foi o quadrinho mais polêmico e complexo já produzido na época. Tinha inspirado então uma geração de desenhistas e escritores. Most of the guys in comics live within about 50 miles of here. So we were all at the same poker games and the same parties. And it's just, wow, how the hell did he do that? And you went home and you ripped up whatever you had done that week and just said, no, damn it, there's more I can do. Até Frank Miller sentia que poderia fazer mais. Seu próximo projeto, uma fantasia de 4 edições do futuro, The Dark Knight Returns. Ele coloca um Batman envelhecido, contra inimigos psicóticos em uma sociedade corrupta. I just wanted to do this older Batman and to make him really nasty. I thought, what better way to make him a badass than have him be the Dirty Harry out there, the guy that nobody likes. Para o Batman de Miller, o maior problema não era o Coringa, mas Superman, um escoteiro bem intencionado, encantado por Ronald Reagan, conduzindo as guerras secretas de um homem só na América Central. Superman e Batman eram amigos desde 1940, mas não estavam depois de 1986. I'll gleefully take credit for breaking up the Batman-Superman friendship. Bruce has been one who enforces order in the world and believes that entropy is the natural state of existence, whereas Superman believes that order is the norm. These two people would not like each other. They just wouldn't. We felt at the time like every Batman story that could have been told had already been told. And suddenly here's Frank. In the mainstream media, it got a great deal of attention, positive and negative, mostly positive. Within the comics industry, it seemed to be closest thing to a bar fight anybody could have asked for, in that it was quite controversial. That I actually got called up by former Batman writers saying I had ruined their character. Dark Knight has been accused of being a pro-fascist vision. I mean, that doesn't make it any less interesting as a work of art, nor does it say particularly that that's the side that Frank comes down on. I think my stuff's kind of jolly, but that's just me. The Watchmen and Batman: The Dark Knight Returns. There were 2 watershed books of that period. I think it was a good thing and a bad thing. I think that even though those works are both brilliant works, the traditional innocence of superheroes went out of the market at that point. Em uma era sombria e corajosa, os personagens antigos recebem novos problemas. O abuso infantil, um novo tópico usado na década de 80, foi revelado como a causa da raiva do Hulk. Seu pai havia agredido ele e sua mãe. Outros personagens então desenvolveram severos problemas de consumo. Uma das maiores mudanças de todas aconteceu com o arqui-inimigo de Superman. Por 45 anos, Lex Luthor era um cientista louco, que não havia sido mais sombrio e polêmico o suficiente. Então ele foi transformado na coisa mais maligna do mundo, um empresário dos anos 80.
Lex Luthor's transformation reflected another concern about Reagan's America, which is the real source of evil was once again, like in the 1930s, corporate America. Mas talvez o momento mais sombrio dos quadrinhos tenha chegado quando a DC decidiu matar Robin. Este não era o original Garoto Maravilha chamado Dick Grayson. Este velho Robin já tinha crescido, tinha ido para a faculdade e assumiu uma nova identidade, Nightwing. Este outro era um novo Robin chamado Jason Todd, um companheiro de substituição que muitas pessoas odiavam. You hear about characters taking on a life of their own. Jason was the best example of that I've ever personally encountered. Nobody set out to make him an obnoxious little snot, but he kind of was that. Foi em 88 que o Coringa capturou Jason, o espancou com um pé de cabra em um galpão e o trancou com uma bomba. A DC então tinha deixado o seu destino para os leitores. They dialed the 1-900 number, he survived the explosion. If they dialed the other, the kid didn't make it. And we waited. A DC tinha recebido 10.614 chamadas. O veredito, a morte, por 72 votos. Quando a imprensa convencional tinha divulgado isso, muitos ficaram indignados. I think most people thought it was Dick Grayson. People had an emotional investment in Robin, even if they hadn't seen a comic book in 20 years. I used to have a little Batman symbol on my jacket lapel. I went into a Fifth Avenue deli to buy a tuna fish sandwich, and the guy looked at that and asked who I was, and I said, I edit Batman. He said, hey, this is the guy that killed Robin! Mais tarde, Batman encontrou um terceiro Robin, um garoto muito legal chamado Tim Drake, que os fãs aceitaram. Mas a morte de Jason Todd continuaria a assombrar Batman e Denise O'Neil. I thought I was a guy writing and editing fiction. I realized that no, the Batman editor and the Superman editor are more than that. We are the custodians of folklore. Os anos 80 terminaram com o lançamento do filme de Tim Burton, Batman. O filme parecia sinalizar uma nova era para esses personagens. Logo à frente haveria grandes problemas. Sad, horrible, pitiable collector's bubble, which came very close, I think, to wiping out comics for a second time. No final da década de 70, quadrinhos custavam 40 centavos de dólar. Isso foi demais para alguns jovens leitores, mas não o suficiente para a maioria dos revendedores de bancas. Os editores de quadrinhos precisavam de uma nova saída para o seu produto. Eles o encontraram no crescente número de lojas que estavam vendendo quadrinhos antigos, como itens de colecionador. If we've got these comic shops selling used comics and back issues, we should be able to get them the new comics. That would be cool. Os personagens se afastaram das bancas e foram para as várias milhares de lojas espalhadas por todo o país. Essas lojas se tornaram como clubes particulares, atendendo a uma base hardcore de fãs de quadrinhos. The den-like atmosphere of most comic book stores is straight out of comics. It's very Batcave-like. It's a kind of self-defense mechanism. We walk into a comic book store and it's kind of dark and dingy because they don't want outsiders coming in and being like, what's this? This is silly. Os quadrinhos mudavam de um produto de mercado de massa para um item especializado vendido a preços mais altos e comercializava-se para leitores mais velhos. There's still a small group of people who react to say, but comics are for children. We point out with some passion and energy that comics not only aren't only for kids, they're not mostly for kids today. Uma das séries maduras mais bem-sucedidas e elogiadas pela crítica foi Sandman, da nova impressão da DC. Foi escrito por Neil Gaiman, que cresceu na Inglaterra com reimpressões de quadrinhos americanos. Reading comics for me, it was like getting postcards from Oz. O primeiro Sandman, da DC, em 1939, lutava contra bandidos com uma máscara e pistola de gás, com calças bem justas e com mais um companheiro. O segundo Sandman, em 1974, que era um personagem mestre dos sonhos. Gaiman usou pedaços de ambos em Morfeu, o Senhor Divino dos Sonhos, em um personagem muito diferente. The idea of putting somebody in a costume seemed very odd. I thought, I don't know any people who wear costumes.
On the other hand, having somebody who dressed all in black, it seemed kind of obvious to me. Whatever was going through my head, month to month, it went straight into Sandman. I could do anything, from stories set in Roman times, all the way to the Iraq War, the ruins of Baghdad. Sandman número 19, baseado no sonho de Shakespeare, Na Noite de Verão, foi a primeira história em quadrinhos a ganhar um prêmio de fantasia mundial. Não em uma categoria especial de quadrinhos, mas como melhor história curta. Os prêmios anteriores foram para autores notados, como Harlan Ellison e George Louis Borges. Porém, alguns no comitê, no caso, sentiam que quadrinhos não pertenciam a essa indústria. We got the award on the Saturday night. On the Sunday morning, they changed the rules to make sure it could never happen again. It was more than closing the stable door after the horse had gone. It was more like closing the stable door after the horse had gotten out and won the Kentucky Derby. Pelo menos Gaiman ainda recebeu respeito na DC, onde tinha total liberdade criativa. Quase. When I wrote the Serial Killers Convention episode of Sandman, I had a reference in it to masturbation, and a message came down: people do not masturbate in the DC universe. No entanto, na década seguinte, os quadrinhos, como filmes e TV, experimentariam uma revolução sexual. In the 1990s, comic books began to take on issues and explore issues that they never would have come close to before, like homosexuality. Personagens gays e lésbicas proliferariam no Authority. Apollo e Midnighter são combatentes de crimes violentos e amantes ternos. No início dos anos 90, os quadrinhos estavam ganhando muito dinheiro, e não apenas para os editores. Ao contrário dos seus antecessores, escritores e artistas agora podiam possuir os personagens que eles criavam. E se um novo personagem atingisse sucesso, seu criador poderia ganhar muito dinheiro, como Todd McFarlane. McFarlane fez seu nome desenhando e escrevendo Hulk e Spider-Man. Em 1992, ele e alguns outros artistas populares formaram a Image Comics, uma empresa de propriedade do criador que desafiou os dois grandes da Marvel e DC, com quadrinhos como Spawn. Quando Al Simmons, um assassino afro-americano do governo dos Estados Unidos, é assassinado, ele volta do inferno como um soldado do diabo. Ele luta contra o céu, o inferno e o mal humano, o tempo todo, tentando se acostumar com a ideia de que a sua esposa agora é viúva e casada com seu melhor amigo. Spawn número 1 tinha vendido 1.700.000 cópias e levou a uma série animada na HBO e um filme de ação e a uma linha de brinquedos. Poxa, devia ter ganhado muito dinheiro, mas que porcaria de franquia, lixo! There was a point in the early 90s where comic book creators, writers, artists, publishers were all becoming millionaires. Como os quadrinhos agora eram vendidos em lojas especializadas, era mais fácil para as editoras lançar questões de um tiro que não faziam necessariamente parte das histórias do personagem. Este tipo de quadrinho era chamado de graphic novel, que parecia mais impressionante que os quadrinhos convencionais. Ocasionalmente, as histórias eram abertamente políticas. No início dos anos 90, alguns políticos consideravam esses graphic novels como uma maneira de abraçar ou promover questões controversas. Uma história anti-arma de 1993 da DC fez com que os políticos se unissem ao Batman para ajudar a aumentar a conscientização para as leis mais rigorosas de armas. Batman was a more logical character than Superman because Batman's parents were killed by a gun. O governador da Virgínia, Doug Wilder, mostrou Gun Seduction aos legisladores estaduais, como exemplo de por que uma lei rigorosa era realmente necessária. A lei tinha sido aprovada e o governador convidou o escritor John Ostrander e o editor Daniel New para a cerimônia de assinatura. Alguns anos depois, em 1996, os quadrinhos foram usados para aumentar a conscientização sobre as minas de guerra. A DC tinha produzido um quadrinho especial do Superman, que podia ser distribuída para as crianças na Bósnia. A história alertava as crianças para evitar as minas de guerra. We were told by people over there, we met later, that they really feel we saved some lives. Batman também se juntou à campanha com uma edição especial que Daniel New tinha escrevido, chamada Death of Innocence. Batman is trying to save a little girl whose father has been killed by a landmine.
And he gets her almost all the way, and then she sees this shiny plastic thing, and she picks it up and dies. Batman fails to save this little girl. Alguns ativistas das minas de guerra esperavam que o graphic novel do Batman pudesse ser usado como munição em uma campanha para incentivar o Senado a assinar um tratado que proibisse esses explosivos. Mas o tratado proposto não passou nem sequer ao piso do Senado. Esses personagens de quadrinho podem ter perdido batalhas ocasionalmente na política nacional, mas quase foram mortos pelos altos e baixos econômicos de sua própria indústria. No início dos anos 90, os negócios cresceram quando os investidores viram quadrinhos como o melhor investimento. An influx of speculators came in, people who really weren't reading comics, they were just buying them as investments. There were articles in the newspapers that comic books are a better investment than the stock market. As lojas pegavam esses quadrinhos que tinham apenas semanas de idade e os vendiam por preços mais altos. Os especuladores esperavam que um dia valessem tanto quanto os itens de colecionador da década de 40. And then the greed factor sort of set in with every publisher, where, they started producing alternate covers, special editions. As vendas tinham passado do telhado e iam para o espaço. Some books were selling like 6 million copies when there were only 500,000 readers. But these 500,000 readers were all, buying 2 and 3 and 4 editions of this particular book. And because they were buying that many, the publishers were printing more and more and more copies. You had a lot of adults and a lot of little kids who thought they were going to either get rich or put themselves through college on these books. The only reason the old comics were going for a lot of money is they were rare. Nobody pays a lot of money for something that's all over the place. They were a glut on the market. When the fans started to try to sell the books they were saving and found they couldn't sell them, they stopped buying multiple copies. And suddenly the publishers were caught with these huge print runs. We had a crash at the end of it we haven't seen to this day. Depois de 1993, milhares de lojas de quadrinhos fecharam. Centenas de criadores perderam o emprego. Em 1996, a Marvel pediu falência. As vendas mensais caíram de 49 milhões para 7 milhões. The medium almost died. It really almost died. Para piorar a situação, uma nova geração potencial de leitores teve outras distrações: a internet e os jogos digitais. A indústria mancava no final dos anos 90, com acrobacias como finalmente casar o Superman e Lois e eleger o presidente maldoso Lex Luthor no ano 2000. Os personagens passavam a maior parte do tempo em um mundo da fantasia, até o mundo real ser invadido. Na manhã do dia de setembro. We use New York as a backdrop for all our books. We had to do something. Finalizamos! E não se esqueça que no outro bloco iremos apresentar cenas do próximo capítulo. E não se esqueça do joinha antes de se inscrever no canal. Thanks so much, I appreciate that. Jesus é contigo, variante meta irmão. Estamos juntos, todos, sempre.